Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal e nesse programa a gente vai falar de um país muito especial. A gente vai falar da Argentina. Muita gente tem curiosidade, muita gente quer saber por que a Argentina não consegue sair do buraco. Por que a Argentina, por décadas, continua patinando e cada vez mais mostrando que não tem saída, cada vez mais vai se aprofundando como uma nação cheia de problemas e com poucas perspectivas de futuro. Vamos lá? Sempre uma satisfação ter você de volta aqui com a gente. Meu nome é Fábio Boer, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo. E nesse programa a gente queria explicar um pouquinho, tentar ajudar você a entender por que a Argentina não consegue decolar. Isso já é uma questão histórica. Um país que tem tantas virtudes, né? Quem conhece a Argentina sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, por favor, vá conhecer. É um país realmente maravilhoso. A parte turística da Argentina é sensacional, espetacular. Quem conhece Buenos Aires, quem conhece Bariloche, quem conhece Ushuaia, entre tantos outros lugares na Argentina, sem dúvida vai ficar muito bem impressionado. É um lugar um lugar caracterizado por diversos ícones culturais, como o tango, como o churrasco. É um lugar que foi privilegiado pelas belezas naturais, com diversos lagos, montanhas, enfim, é uma região realmente diferenciada na América do Sul. É um lugar que você com certeza vai visitar e vai voltar muito feliz. Quem gosta de um vinho, um bom churrasco, chimarrão, a Argentina é o lugar certo. Não é? Agora, a Argentina, apesar de todas essas virtudes, todos esses fatores que a colocam no roteiro de muita gente, inclusive da Europa, dos Estados Unidos, a Argentina não consegue sair da lama. E isso tem um significado, isso tem uma explicação simplesmente histórica. Falar da Argentina não é tão difícil, porque a Argentina é um país muito parecido com o Brasil, não do ponto de vista geográfico, do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da formação histórica. Para se ter uma ideia, o Brasil estava sendo descoberto em 1500 e a Argentina estava começando a ser colonizada no mesmo período. Outra prova dessa similaridade, dessa influência histórica é você observar que a Argentina obteve a sua declaração de independência em 1816 e o Brasil conseguiria a sua independência apenas 6 anos depois. A Argentina tem alguns traços culturais também muito parecidos com o Brasil. É um país que ama o futebol, vocês estão cansados de saber disso. É um país que tem grandes ídolos, entre eles Diego Maradona e agora o Messi. É um país forte no tênis, um país que adora música, como eu já falei, tem o tango aí como uma das suas marcas culturais. É um país que adora produzir quadrinhos, né? Quem conhece ali Buenos Aires vai ficar impressionado. Quem conhece Buenos Aires sabe da riqueza cultural da região. Então a Argentina é um país muito efervescente, mas essa efervescência também está presente na política de uma forma negativa. E essa forma negativa, obviamente, reflete na economia. E a Argentina vem por muito tempo aí sofrendo por causa desse traço cultural degenerativo. É difícil até acreditar, é difícil imaginar que a Argentina, por volta lá de no ano 1900, a Argentina chegou a ser considerado o país com a maior renda per capita do mundo.
Ou seja, se você pegar todos os bens, né, toda a riqueza, todo o PIB da Argentina e dividir pela população, você vai ter ali a renda per capita. E por volta ali de mais ou menos 1890, 1896, a Argentina foi considerada a nação com a melhor renda per capita do mundo. Ali no século XX também continuava sendo considerado um dos países mais ricos do mundo. Mas o que aconteceu com a Argentina? A Argentina caiu, igualmente o Brasil caiu, assim como o Brasil caiu na armadilha do populismo. A Argentina acabou sendo envolvida por esse discurso, que é o discurso do assistencialismo, que é o discurso que procura falsamente dar toda a assistência à população, dar toda a assistência ao cidadão, quando na verdade quer gerar um nível de dependência extremamente perverso. Então a Argentina vem ali desde os tempos, até a Argentina teve um processo histórico bastante tumultuado, bastante turbulento, que vem desde o seu processo de colonização, muitos embates ali, primeiramente com quem colonizou, com quem deteve as terras argentinas, que era a Espanha, mas depois, por causa de conflitos na Europa e o enfraquecimento da Espanha, a Argentina começou a ser assediada por outros países, como Holanda, como o Reino Unido, os Estados Unidos, e isso acabou causando muita turbulência no país, até o ponto em que vai se buscar ali o estabelecimento de um governo próprio, que começa ali com os reis, os vice-reis, né, subordinados à coroa espanhola, mas depois a população, com o apoio de alguns líderes, vão desmontando esse processo baseado na monarquia para estabelecer governos próprios, e a partir daí a Argentina vai se organizando como nação. No entanto, chega um período em que a Argentina acaba caindo nas mãos dos populistas, pessoas de ideologia esquerda que vendem a facilidade, né? Criam a dificuldade para vender facilidade. E dentro desse contexto, um dos nomes que mais vão se destacar é o de Perón, né? Hoje em dia, né, tem que tomar muito cuidado com isso, cuidado com as fontes, cuidado com os lugares em que você vai buscar informação, porque infelizmente a esquerda é craque em reescrever a história. Há discursos que tentam desconectar o peronismo do pensamento de esquerda e coloca o peronismo como uma espécie de religião, né, de um dogma dentro da Argentina, quando nada mais foi do que uma liderança política que simplesmente usou todas essas técnicas, essas táticas e a estratégia de dominância por meio de uma ideologia, por meio de discursos que procuram falsamente colocar o cidadão no centro das atenções, mas na realidade é uma forma de promover a dependência absoluta e direta desse cidadão para que ele possa, com o tempo, ser manipulado por esse poder. Então, a Argentina, a partir ali mais ou menos dos anos de 1940, 45, vai sendo tomada por essa ideologia que acaba simplesmente gerando enormes danos ao país. A Argentina, ela foi, como eu disse, muito rica, no entanto ela parou no tempo. Há um ditado que diz assim, que a Argentina, a cada 20 dias você encontra uma nova Argentina, mas a cada 20 anos você vê que nada mudou. E a Argentina é muito isso, e a gente vê que a Argentina continua muitos passos atrás, né, da economia moderna. E tá claro aí, a gente vê a questão da inflação, a gente vê a questão do déficit fiscal, a gente vê a desvalorização absurda do peso argentino, uma moeda que teve paridade com o dólar, ou seja, um peso argentino chegou a valer $1, hoje essa relação
está de 350 para $1. Você precisa juntar 350 pesos para conseguir trocar por $1. Isso mostra, isso reflete o quanto esse país vem sendo castigado por gestões incompetentes, gestões que não estão efetivamente preocupadas com o desenvolvimento. Se a gente tinha uma Argentina lá no século XX, pujante, uma Argentina que conseguiu se tornar uma das nações mais ricas do mundo por causa das suas extensas terras produtivas que conseguiam abastecer o mundo, não é? O seu poder agrícola foi muito importante do ponto de vista da exportação. Dali para frente houve um processo de degeneração, exatamente porque os governos não se preocuparam em modernizar a estrutura produtiva do país. A Argentina ficou para trás em termos de produtividade, o mundo foi mudando e a Argentina não conseguiu acompanhar. E para completar, para complicar, você, em vez de incentivar a população a estudar, incentivar a população a empreender, a ajudar o país a produzir melhor, a competir melhor no mundo, esses governos, né, que vieram assumir depois, a partir do século XX, entrando aí no século XXI, eles aprofundaram a crise ao tomar medidas absurdas do ponto de vista de gestão. Para se ter uma ideia, a gente ouve muito, é muito frequente na Argentina, você conhecer crianças, jovens, que não viram seus avós trabalharem, porque os avós já eram pessoas dependentes do Bolsa Família deles lá. Então você vai criando um círculo vicioso destrutivo. É um país que tem baixa natalidade, portanto nascem menos pessoas. Por um lado isso é positivo, mas isso torna-se negativo na medida em que há uma elevação na expectativa de vida do argentino, e isso atinge diretamente a questão da aposentadoria, até porque muitos jovens resolveram emigrar. Ou seja, a crise argentina acaba empurrando o jovem para fora do país. Então você vai ter ali uma mão de obra cada vez menor, cada vez menos qualificada, e resta ao governo bancar toda essa questão relativa à parte previdenciária. E é isso que quebra um país, por isso que a Argentina está praticamente aí quebrada, não é? Então você tem uma estrutura cultural, você tem um tipo de governo, uma forma de governar baseada no protecionismo, na estatização, tudo aquilo contrário à questão liberal, à questão meritocrática, à questão do desenvolvimento. E a Argentina vem pagando o preço disso por várias décadas. Em resumo, a gente pode dizer que a Argentina, ao assumir, ao incorporar essa ideologia esquerdista, essa ideologia de ampla intervenção estatal na economia, ela vem se prejudicando de forma absurda, com altíssimas taxas de inflação, com déficit fiscal, com problemas de câmbio, enfim, é uma situação em que não há uma perspectiva concreta de melhora, a não ser que o país mude, que o país realmente procure uma outra direção. A gente, quando critica a Argentina, a gente pode fazer com uma certa autoridade, porque, como eu já disse, a Argentina tem problemas muito similares ao Brasil. A questão das turbulências políticas originadas nos conflitos com grupos militares, uma sucessão de erros que acabaram levando o país a essa situação calamitosa, a essa situação bastante complicada. E aí a gente chega não vou dizer que uma conclusão, mas a gente chega à ideia de que a Argentina, assim como o Brasil, é vítima de maus políticos, de péssimos gestores. Mas quando a gente fala que é vítima, a gente tem que refletir e pensar, será que isso é verdade? Ou será que a Argentina é vítima do seu povo? Eu sempre defendo a ideia de que o político
ele emerge do povo, ele é resultado, ele é produto do povo. O político que está lá, que foi pensado, que foi elevado a líder, de onde ele saiu? Ele saiu do povo, principalmente nessas culturas políticas em que o protecionismo, em que o intervencionismo, o assistencialismo se faz presente de forma predominante. Então são essas figuras como Perón, como Kirchner e agora Alberto Fernandes que conseguem visibilidade, conseguem poder na base do populismo e tem o respaldo da população. Então a população é que precisa ficar atenta. Por outro lado, a própria população acaba sendo manipulada, porque esses governos de esquerda, eles não querem efetivamente que essas pessoas abram a cabeça, que essas pessoas tenham uma visão mais clara de tudo o que está acontecendo. Porque se isso ocorrer, acaba o elo ali da dependência. Uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem um senso crítico mais apurado, que consegue entender melhor a dinâmica da sociedade, o funcionamento da economia, a sua relação com a política, ela vai perceber claramente quais são os políticos, quais são os líderes que podem levar o país para frente. Na medida em que esse cidadão fica alijado do conhecimento, alijado do estudo, ele torna-se refém desses populistas, desses políticos que prometem mundos e fundos e na prática não fazem nada. Quando chegam ao poder, eles simplesmente ampliam esse bolsão de miséria, ampliam esse bolsão de dependência e fazem com que a nação simplesmente ande para trás. Então é isso que está acontecendo com a Argentina. A Argentina não tem outra saída senão entrar num processo de choque, no sentido de realmente buscar abrir a sua economia, no sentido de falar abertamente com o seu povo que não dá mais para continuar dentro dessa política assistencialista, dessa política que não busca a meritocracia, uma política que não busca o desenvolvimento, uma política que não busca enfrentar as dificuldades de peito aberto. Em vez da Argentina se aliar a países que têm uma cultura mais produtiva, mais moderna, ela infelizmente cada vez mais se fecha no seu mundo, cada vez mais busca parceiros comprometidos com uma linha ideológica retrógrada, uma linha ideológica ultrapassada, e juntos afundam, juntos vão para o buraco. Então a Argentina é isso. É um país que acabou optando pelo caminho errado, né? Está seguindo o mesmo caminho que o Brasil. O Brasil consegue ter uma certa superioridade por questões geográficas, né? Populacionais. É um país que tem aí praticamente 4, 5 vezes maior que a Argentina. É um país que tem uma diversidade, uma diversificação produtiva muito maior. É um país que conseguiu ter momentos de maior liberdade do ponto de vista econômico, de proximidade com outras culturas econômicas pujantes, então conseguiu amenizar esse tipo de problema. Mas também está indo pelo mesmo caminho, na medida em que a gente tem aí praticamente 30, 40 anos de ideologia esquerda que simplesmente degenera todo o processo estrutural de um país. Então, a Argentina, infelizmente, se encontra numa situação muito complicada, complexa, e é explicada exatamente por esse processo histórico mais recente, em que a visão de esquerda é dominante e junto com essa visão vem uma série de problemas, uma série de entraves ao desenvolvimento. Espero que eu tenha contribuído um pouco aí com o seu conhecimento. E se você tiver dúvida, não deixa de mandar no comentário, fazer sua crítica, acrescentar coisas, temas, assuntos que não foram colocados nesse programa. Certamente você tem com o que contribuir e continuar com a gente aqui, tá bom? Se você gostou do nosso programa, dê seu clique aí, dê aí o seu curtir, compartilha, e se não é inscrito, é só clicar no inscrever-se. Um grande abraço aí, obrigado pela companhia
e até a próxima.